Olá, tudo bem com vocês? Gente, tô fazendo esse vídeo aqui e antes de tudo, quero dar os parabéns por vocês terem chegado até aqui e a gente vai começar uma das melhores matérias. Todo mundo vai ficar falando que tá louco, que não sei o quê, mas o resultado é, sem dúvida, o melhor de toda a faculdade. Então, por que que eu estou deixando essa aula gravada? Tô aqui de tarde, né? Super claro que tá aqui. Estou gravando aqui no escritório na parte da tarde. Primeiro, porque essa primeira aula e semana que vem são as que as pessoas mais querem assistir de novo, rever alguma coisa, ver se dá um insight. E as nossas aulas vão continuar no Google Meets. Eu não estou conseguindo fazer gravação, então durante toda essa semana que eu já dei aula desde terça-feira, não consegui gravar. Então eu resolvi fazer separado e também poupar minha voz só um pouquinho nesse começo do semestre. Então vamos lá. Estamos de forma remota, então quando o pessoal tá entrando aí, eu só vou dar essa explicação, a gente já vai para o slide. Mas estamos de forma remota por conta do Covid, estou grávida. A previsão é para o finalzinho do semestre, que eu talvez não esteja junto com vocês, mas até lá já vai estar tudo pronto. Então não quero ninguém surtando quanto a isso. Fora isso, as aulas são todas prontas, programadas, vai dar tudo certo. Por que que eu tô comentando isso desde já? Porque eu sei da ansiedade de muitos e eu já estou deixando essa aula gravada para você assistir de novo quando você quiser, tá? O slide aqui já abriu, sem mais delongas, vamos para a parte que interessa, para a gente poder conversar. O que é esse TCC? Opa! O que é esse TCC? Como que ele vai funcionar? O que vai ser cobrado de mim? Eu acho que essa é a maior dúvida e dúvidas de todos. Então, o primeiro slide que eu vou começar aqui é com esse PDF que eu separei. É uma organização para todos os cursos, eu fiz igual para todos, mas para ficar bem didático, o que eu preciso fazer, o que é TCC, como que ele se divide, como que é a organização. Então, primeiro, esse geralzão, tá? O que é TCC? Trabalho de conclusão de curso. Tem algumas faculdades que se chamam de TFG, inclusive se você quiser procurar referências no Google. Olha, minha voz já tá falhando. A voz ruimzinha ainda. Beleza. Nós temos duas disciplinas dentro da nossa faculdade, dentro da nossa carga horária. Então, agora, em fevereiro, a gente está começando o TCC-1, é o nome da disciplina. E depois das férias, a gente tem o TCC-2 com a apresentação final. Então, praticamente temos um ano para fazer todo o trabalho. O que é esse trabalho? Como que ele é organizado? Vamos lá. O que eu separei? O trabalho de faculdade de arquitetura, em todas as faculdades, se você procurar, por exemplo, no ISU, se você procurar no Google, o assunto que você quer, 100% das vezes você vai encontrar projetos acompanhados do estudo aprofundado disso. Então, o TCC não é apenas fazer projeto, mas você ter todo um embasamento. Como que é esse embasamento? Ele é um embasamento técnico, científico, com metodologia. E isso vai seguir as normas da ABNT, que também é nacional. Bom, eu olhei lá no ISU e tem alguns que são cheios de capas coloridas, beleza. O ISU é uma plataforma de apresentação. Você pode fazer isso depois, mas existe a norma da BNT para você fazer o caderno impresso da faculdade. E a gente vai aprender sobre isso agora em TCC-1. Então, como que eu vou fazer projeto de uma nave espacial? Vamos falar uma coisa assim, bem viajada. Como que eu faço uma nave espacial? Eu, Débora, eu posso pensar no designer de um primeiro momento. Eu não entendo nada dos materiais, resistência, capacidade. O programa em si eu teria que estudar. Para fazer um motor funcionar e tudo que envolve, eu teria que estudar muito, porque eu não sei nada sobre esse assunto. Então, perceba que mesmo no assunto totalmente diferente, eu não falei que é impossível. Eu falei que daria muito trabalho e eu teria que estudar bastante.
Agora, qual que é o resultado do trabalho de arquitetura? Você vai produzir algo e você já tem uma bagagem da faculdade, toda a metodologia, o jeito que você faz esse trabalho, tudo isso você vai mostrar dentro desse resultado final. Mas não é porque você acha que você sabe sobre um assunto que você já vai sair fazendo, né? O TCC, ele tem essa parte técnica, científica, para te dar toda a base, todo o embasamento, para você realmente saber fazer um trabalho desse porte e com essa técnica. E eu sempre brinco que o final de TCC 1 a gente corrige o TCC 2. Deu para entender? Por quê? O caderno que a gente chama, né? Porque quando você imprime fica muita coisa, então eu chamo de caderno. O caderno do TCC, toda a parte escrita, as análises, elas precisam ser uma coisa só com o projeto final. O que é fazer projeto? Na aula de quinta-feira, agora, eu sempre comento com os alunos mais novos, né? E faço uma aula sobre arquitetura, sobre projeto. E lá em Desenho Universal eu estava comentando o seguinte, que o projeto ele não é que nem uma equação, não é 2 mais 2 e acabou. Ele não é uma equação de um resultado só, mas ele é uma análise de tantos fatores, né? Tem tantas opções, depende do conceito, como você vai usar cada partido que você vai escolher. E ele não é um 2 mais 2 igual e aquela resposta exata, certa. Não, ele é um processo. E é isso que a gente vai fazer, tá? Entender muito melhor esse processo. Bom, TCC 1, monografia, análises. E como você já vai ter tudo isso pronto, toda a base pronta, a gente também vai ter um croquis no final desse semestre. Ah, mas eu posso mudar? Pode. Depois das férias você pode mudar. Vai que deu aquele start, né? Deu outra ideia, outra sacada. Mas o que precisa no TCC 1? O caderno, a base dele. E por que a gente vai fazer, inclusive, as análises já em TCC 1? Para no TCC 2 a gente tenha tempo de se debruçar em fazer projeto. Daí você com seu orientador vai conseguir parar, conversar e falar, nossa, olha, na parte escrita eu aprendi isso. Olha, tem uma norma que lá na parte escrita tá desse jeito e você consegue fazer um bom projeto. Fazer um projeto em um semestre, eu sei que é puxado fazer sozinho. Mas agora você vai ter toda a base em TCC 1 e projeto mesmo em TCC 2. O croquis que eu estou falando, a gente pode fazer a volumetria, a implantação, jogar as ideias, marcar os setores de forma geral, mas no projeto em si, até as aulas são bem diferentes, tá? Bom, vamos aqui para a parte de baixo. Como que eu começo? Leitura do tema. Eu vou saber fazer uma nave espacial? Não vou, eu vou ter que aprender. E uma das formas de você aprender é a leitura, né? A gente chama de pesquisa bibliográfica. Termo de biblioteca, né? Eu ir atrás de referências boas, a gente vai conversar sobre referências boas, e com essas referências eu vou organizar o meu cronograma pessoal, conversar com o meu orientador, entender o tema, e daí eu vejo o que eu posso usar. Tudo isso daqui que eu já vi no mundo, já vi no Google, né? Vi em livros, o que eu vou usar, o que eu vou aprender, eu vou fazer tudo isso primeiro. Depois da leitura, a gente começa a transformar isso em um conteúdo, né? A gente sempre começa com as resenhas. Então, conforme o livro que você queira, às vezes é só um capítulo do livro, às vezes é um trecho de um artigo, às vezes é um livro enorme inteiro, depende do que você está achando, qual vai ser o seu tema e a gente vai conversar disso. Mas a gente começa pelas resenhas logo depois da leitura. E essas resenhas elas vão tomando forma, criando corpo, até formar um capítulo completo dentro da monografia. A gente vai falar sobre como fazer cada uma dessas etapas. Assim que termina toda a parte teórica, que é bem aprofundada e é o que vai ser cobrado na P1, ok? Seguindo o calendário da faculdade. Nos próximos meses, eu ainda vou estar com vocês aqui na P1, então eu que vou corrigir, inclusive normas e como ela está sendo feita.
Em P2, a gente vai corrigir o que precisa em P1. Se tá alguma coisa incompleta, vocês vão receber todo esse retorno sempre, tá? Tá faltando assunto, você pode completar, né? Tal área ficou um pouco vaga. Os professores orientadores ajudam e eu, como da disciplina, também dou esse respaldo da parte teórica, ok? E as análises? A análise também, a gente faz análises de projeto, a gente aponta as nossas diretrizes projetuais antecipado, a gente já vai pensando o que a gente vai querer. A gente faz as análises urbanas, vocês vão ter uma super ajuda com a disciplina do professor William, que está um arraso. E conhecendo não só tipo fazer mapa, né? A análise urbana não é fazer mapa. É você analisar de fato, entender esses mapas, produzir conteúdo escrito explicando cada um desses mapas. Só que quando vocês já vão fazendo agora desde o começo do semestre, na hora de colocar, na hora que chegar nessa etapa depois do P1, nossa, é super fácil, porque daí vocês já entenderam o local, né? Ir até o local tirar fotos pessoalmente é muito importante, muito. As diferenças de TCC são drásticas, então não queira fazer um TCC na Europa, porque você não vai lá. Beleza, eu vou. Vamos dizer que está com uma viagem marcada. Só que se você tiver alguma dúvida ou não entender uma norma do local, você vai ter que ir até lá de novo, tá? A ideia é que seja um lugar que você consiga ir até lá. Precisa ser em Itapeva? Precisa ser na região? Não, você precisa ter acesso e você precisa passar as informações corretas, ok? E por fim, depois de você já ter toda essa bagagem, lá na P2 a gente já pode fazer um croquis. Perceba que eu estou falando um croquis, ele pode ser até bem avançado, mas não é nada de uma planta técnica definitiva, tá bom? Depois pode mudar a parte projetual. Mas quando a gente faz o croquis à mão, tem uma aula depois só de croquis muito massa, você consegue perceber a sua evolução. Você já consegue salvar essa ideia antes das férias, porque eu conheço e já dei aula de TCC mais de algumas vezes, né? Já passei aqui, ó, 4 semestres só em TCC, 5 na verdade, e ninguém faz nada nas férias. E se tem uma ideia, desenha às vezes no Instagram ali, naquele stories lá, salva e some. Então, a gente vai fazer o croquis sim na P2, tá bom? E aqui é o que eu tinha feito para todos os semestres, né? Programas utilizados. Gente, teve três casos na nossa faculdade, fora em outras que eu converso com o pessoal, mas tivemos 3 casos de pessoas que tinham um projeto, tinham uma ideia, tinham um conceito, tinha tudo e não conseguiram fazer uma representação. Se eu chego, né, vamos dizer assim, daqui a pouco estou formada, chego para um cliente e falo, oi, eu faço tal serviço, e o cliente fala, beleza, fulano, vou te contratar, faz esse serviço para mim. E daí você vai chegar onde? Na prefeitura? O negócio que não está em desenho técnico vai ser aprovado? Pensando que desenho técnico da prefeitura é um dos mais básicos e mal precisa de detalhamento. E tem muita gente que tinha um projeto para ser tudo de bom e não mexeu muito bem na ferramenta. Então, qual que é o basicão? AutoCAD. A maioria de vocês eu já vi que sabe mexer no AutoCAD ou precisa aprender ainda alguma coisa, algum macete, mas o AutoCAD tem um monte de aula de graça no YouTube. No SketchUp, mesma coisa. O SketchUp, para você usar o layout para desenho técnico, você tem que saber mexer no layout, não é só pôr ali, deixar coloridinho e não passar informação. Desenho técnico é a ferramenta do arquiteto e urbanista, tá? Ah, eu vou fazer no SketchUp e vou fazer no layout. O projeto dessa minha cliente futura que me contratou e eu vou levar na prefeitura um projeto feito no layout do SketchUp. E pode aprovar? Pode, se tiver nas normas de desenho técnico, pode. Não importa a ferramenta, é uma coisa que confunde muitas pessoas. Ah, eu vou só fazer as fotos no Lumion e não faz o desenho técnico, não adianta, tá? Ou eu vou fazer no Revit porque é mais rápido. Se você não sabe configurar, se você não sabe mexer nele direito, se você não consegue representar bem,
vai no básico, vai no mais seguro. Se você quer aprender e melhorar um programa que você já saiba, saiba que vamos cobrar a mesma coisa no impresso, tá? Na folha impressa. Não importa qual programa seja. Inclusive, se você quiser fazer à mão, vai estar no desenho técnico, tá bom? Esse não é nem combinado, esse é o obrigatório, de fato. Se não tem desenho técnico, lá no final do TCC também não existe. Beleza, por que você está comentando disso agora se a gente nem vai fazer projeto? Porque se você ainda quer melhorar em algum programa, em alguma coisa dessa área, acha um canal no YouTube, começa a assistir final de semana, né? Coloca uma aula e já testa. Daí você vai ter, olha, meses para aprender, para depois fazer projeto já sabendo. É muito melhor, tá bom? Nada de deixar as coisas para a última hora. Isso nada mais é do que uma organização de tempo. E realmente, o que mais faz diferença na vida da gente é essa organização, tá? Bom, aqui é só a entrada inicial, já falei bastante, mas vamos para o slide que eu separei para a gente conversar. Então, agora a gente vai começar TCC 1. Sonho com aquele projeto incrível, maravilhoso. Tem gente que já sabe o que é faz tempo, tem gente que mudou muitas vezes. Isso não importa, tá? O que vai ser mais importante em você criar algo do zero ou reformar, né? Se for um restauro, por exemplo, a gente pode usar essa palavra de reforma de modo bem sucinto. Mas eu sei que todo mundo quer fazer o trabalho e tem alguns alunos que já mandaram questionário falando não sei o que fazer, né? E beleza, você que vai definir o projeto. E você precisa ter a noção do que ele vai ser futuramente, como ele vai ser organizado e o que vai ser cobrado. Essa aula é para exatamente isso, para te dar um norte. Mas o primeiro norte que eu quero te dar vai ser em relação ao nosso tempo e definição do que a gente tem que fazer, ok? Bom, você deve organizar e como, né? Vamos lá. Antes de começar esse ano de TCC, eu gosto de deixar tudo pronto, preparado para facilitar. Então, por exemplo, preciso de uma ferramenta, computador, ou não tô com o Word bom, ou qualquer outra coisa. A gente já vai começar desde agora essa organização. Qual que é o primeiro programa que a gente vai utilizar? É o Word. E, gente, o Word é o pior programa de todos. Se vocês pegarem a base da FAIT, que eu vou passar para vocês, ela já tem algumas normas, mas mesmo de eu passar, o Word mesmo já desconfigura. Quando eu peço para me encaminharem, várias vezes o pessoal fala, aconteceu isso e isso. Eu sei os erros que o Word pode ter ou não. Tem gente que nem configura, deixa outra fonte, tudo errado assim, e fala, é porque deu erro. Não, eu sei certinho o erro que o Word pode dar. Tanto que no final a gente pede ele impresso ou em PDF, né? Então, qual que é a base do TCC? É começar pela parte desse programa Word. Tem a capa, como é para fazer ela. E a gente vai ter uma aula específica disso. E eu quero que toda vez que a gente precise de algo, ele já esteja pronto. Então, se a gente vai usar o Word com base na BNT, a gente vai ter uma aula disso e a gente vai organizar esse documento e depois começar a fazer a produção. Simples assim. Bom, uma coisa que as pessoas sempre falam, né? Durante o desenvolvimento do TCC, aquela loucura, aquele nervoso. Não, gente, não precisa nada disso. Deixei até um texto aqui, ó. Para não apenas sobreviver, mas viver bem e desenvolver um projeto relevante. Você precisa de 3 itens: disciplina, resiliência e foco. A gente vai definir agora o nosso tema do TCC. E ele demora. Ele não é um trabalho que você vai fazer em um mês. Se você conseguir fazer em um mês, ele vai ficar mal feito. A ideia não é que você faça ele correndo. A ideia é que você tenha a disciplina de fazer
toda semana. Na parte do projeto eu já falo para fazer um pouco todo dia, porque a carga horária de vocês semestre que vem diminui, mas agora é toda semana. E o que acontece? Daqui a pouco tem carnaval, daqui a pouco acontece, né, algum imprevisto, às vezes um imprevisto com a família, até a gente entende super bem os professores, mas a pessoa daí passa 3, 4 semanas sem se mexer, depois ficar desesperado querendo madrugar. O que acontece com quem fica de noite acordado? Né? Vamos falar de bioarquitetura, neurociência, que eu vi que muita gente desse assunto gosta. O que acontece com o corpo humano? O corpo humano é humano. Nós temos uma base animal, vamos dizer assim, nós temos essa conexão com a natureza. Se você fica madrugando, tudo em você vai ficar muito ruim. Você nem toma água direito, você nem vê a luz do sol. E tudo isso mexe aonde? Na cabeça. E a pessoa começa a ficar aquele estresse, aquele absurdo, não consegue produzir. Não adianta nada você chegar 11 horas da faculdade e ficar no computador até as 3 da manhã, na verdade, olhando o Instagram, né? Porque tá sem criatividade, mas eu fiquei, nossa, madruguei. Não adianta. Prefiro que você faça um pouco sempre e não deixe acumular. Tanto a tarefa do professor William, que é para ajudar no TCC, quanto o meu curso, né, do TCC, ele também tem várias tarefas, elas vão ter pontos específicos para ajudar na nota, tá? Então, quem faz e faz com disciplina também tem uma responsabilidade consigo mesmo e que vai refletir na sua nota como participação. Disciplina para você mesmo, porque eu não vou ficar cobrando de aluno. O máximo que eu posso oferecer é isso, dar um pontinho para quem faz certo. É o mínimo, né? É quase que aquela estrelinha para quando é criança. Mas quem tem que ter esse foco, quem tem que falar, olha, beleza, vai ter festa sexta, sábado e domingo. Um dia eu vou parar, ou um dia eu não vou morrer de beber e eu vou fazer o que eu tenho que fazer, né? Um dia eu vou tirar 2 horas e vou sentar, vou pegar o livro e eu vou ler. Eu vou desligar o celular se for preciso, né? Eu vou deixar ele no silencioso, escondido na gaveta. Eu vou fugir do que tem, eu vou falar por um da minha família, por favor, deixa eu ter 2 horas. Daqui 2 horas você me chama. Por semana, não é nem todo dia. Mas se você quiser fazer meia hora por dia, você vai render muito mais, tá? Vamos lá, disciplina. Você vai precisar para descobrir o seu tempo disponível para executar o trabalho. Quantas horas por dia você tem livre, tá? Quem tiver um pouco de dúvida quanto tempo livre, olha quanto tempo que fica nas redes sociais no celular, que eu sei que vocês têm horas livres. E sem exagero, tá? Por exemplo, eu fico lá no Instagram 2 horas por dia. Eu tomo banho de meia hora e daí eu não mexo no celular, fico conversando na hora da janta. Beleza, tá? Mas tem algumas coisas que a gente abre mão. Se você pegar um texto 10, 20 minutos todos os dias, vai dar tanta diferença assim no seu dia a dia? E como eu tô falando, né? Sem exageros, tem uma vida social saudável. Então não precisa ir na festa sexta, sábado e domingo. Você vai nos outros dias, mas faz o que tem que fazer, né? Você precisa fazer isso também. Ter esses momentos de descontração, né? Não, tá fazendo almoço, beleza, né? Vou lá, estudo um pouquinho, terminou. Eu não vou ficar lá enfurnada no quarto o dia inteiro, porque eu não vou nem render. Não vou nem terminar de ler com vontade ou realmente fazer um trabalho bom. Já vou estar de saco cheio, escutando o povo conversar. Não, vai lá com o povo, né? Vai lá fazer o almoço em família, com os amigos. Vai ter as horas de lazer e descanso também, porque nós somos humanos e precisamos. Você não é uma máquina, tá? Executar algo no trabalho todos os dias. Aqui eu coloquei, ó, no mínimo 40 minutos, tá? Se você pensa uma ideia, se você já busca uma coisa no Instagram sobre o assunto, se você tem esse intervalinho, né? Tomei banho, tô esperando para comer, eu pedi uma pizza, eu já vou e já procuro algo. Esses pequenos momentos vão acumulando durante a semana e vão te dar muito resultado. Tenha isso em mente, tá? Se a cada dia você resolver 3 a 5 itens, a gente vai fazer o quê? Uma lista, tá? Eu sempre falo isso depois, tá? Não é agora, você não vai sair fazendo isso agora. Mas a gente faz uma listinha, um passo a passo de tudo o que eu tenho que fazer. Eu acho que esse é o melhor.
Tá? Tô em dúvida do que fazer agora, travei nessa área. Vai para o outro e resolve. Se você tem uma organização, você já pega ali uma, duas, três coisinhas no dia, pequenininhas, e consegue resolver. Você vai eliminar esse grande volume de trabalho. Por quê? Porque eu já falei que ele é um trabalho grande, ele é um trabalho pesado. Não é impossível, de forma alguma. Todo mundo que eu tô mandando esse link desse vídeo, dessa questão, é muito capaz de fazer esse trabalho tranquilamente, certo? Resiliência, você vai encontrar obstáculos. Acabei de falar, às vezes eu travo, eu travo. Tem hora que minha cabeça cansa, eu não consigo ter ideia, né? Você pode ter outros obstáculos na sua vida. Quando eu fiz TCC também, eu tive problema de saúde na minha família, foi super difícil. Tem gente que tem problema financeiro, tem gente que tem problema. Cara, tem tanta coisa para dar problema e pode acontecer esses obstáculos, essas dificuldades, tá? Inclusive, você pode ter uma ideia e ela não ser a mesma do seu orientador. E talvez você tenha que fazer novas pesquisas. O orientador, ele está ali para orientar. Às vezes ele sabe uma coisa que você ainda não percebeu. E daí você pode fazer novas pesquisas. Principalmente nesse começo, né? Escrever, reescrever, a gente lê e fala, cara, você consegue fazer melhor. Você começa de novo, e você consegue, tanto na parte escrita, quanto na parte de projeto. Parte de projeto, todo mundo fala, ah, projeto, beleza. O escrito que é difícil, ou eu me dou bem no escrito. Não importa. Todo mundo passa por esses obstáculos também, tá? E qual que é o objetivo maior? A nossa formatura, a gente ser arquiteto urbanista formado e conseguir mostrar tudo que vocês são capazes nesse trabalho, certo? Flexibilidade e disposição para recomeçar devem estar sempre presentes nesse processo. Lembra que eu falei que o projeto não é 2 mais 2 igual a 4? Não é um projeto linear, simples. Ele é um processo. E às vezes você volta no começo e depois continua. É normal para todo mundo. E o foco nada mais é do que saber exatamente o que você quer e aonde você quer chegar. Você quer fazer essa faculdade? Já estamos terminando? Vamos terminar? Beleza. A gente vai ter um tema, a gente vai começar ele e a gente vai depois até o final. Como uma grande construção, a gente não precisa olhar o todo, né? Não precisa pensar, cara, como que eu vou posicionar tal coisa na implantação do meu terreno? Não. Não começa vendo o todo, não começa resolvendo algo que não é a hora. Segue as aulas, vai ser muito melhor. Por isso que tem a disciplina, tá? Bom, o que é essa primeira parte que a gente chama de monografia? São pesquisas de autores e dados relevantes sobre o seu tema escolhido. Então, a gente vai procurar pessoas que saibam do assunto e a gente vai aprender com elas. O legal dessa parte escrita é que você aprende, né, como se você estivesse poupando o seu tempo de vida. Tem alguns livros, autores, que demoraram 50 anos para chegar naquele pensamento. E você vai ler em 20 minutos e saber quase que é o que o cara demorou a vida inteira para aprender. Olha como isso é massa, né? Então, entenda dessa forma. Você vai aprender com essas leituras. Você vai organizar textos e os parágrafos e você vai começar a escrever as suas resenhas dando sentido para eles. Voltar reescrevendo com as suas palavras o que foi pesquisado. Então, o que a gente faz? Qual que é o passo a passo? Primeiro, eu vou juntar tudo que eu preciso sobre esse tema. Vou ler, vou montar uma resenha e depois que as resenhas estiverem prontas, conforme os assuntos que você for traçar e tudo mais, você consegue fazer o quê? Reescrever com as suas próprias palavras. E depois a gente vai ver que existem formas de você escrever se você quer realmente pegar aquela frase. Olha, aquele pensamento do livro valeu muito a pena, eu quero reescrever do jeito que está lá. É possível também. Anota, inclusive, a página. A gente vai mostrar isso na próxima aula, como vocês vão começar essas leituras, tá? E a parte de geral, a parte de projeto, né? O que é para fazer um projeto criativo, eficiente? Não precisa ser em Marte como esse, que é de um concurso, né? Tem até a prancha formato concurso, mas como que eu vou fazer o meu projeto? Ele precisa ser super diferente? Como que isso, né, acontece? Primeiro ponto.
Esse projeto, ele visa um projeto arquitetônico, independente de arquitetura, melhor dizendo, tá? Ele pode ser uma construção em si, ele pode ser voltado para a área de planejamento, ele pode ser voltado para a área de restauro, ele pode ser voltado para a área de paisagismo. Por exemplo, se você quiser fazer um parque muito grande, dependendo da escala, a gente vai ver o que exatamente precisa conforme a linha projetual. Mas, de qualquer forma, o projeto em si é o grande motivo que você vai realizar toda essa pesquisa. Todo o seu estudo de caso, ir até o local que você vai escolher para fazer ele, as dimensões, programas, é tudo relacionado àquele objetivo final que é aquele projeto. A sua proposta é o meio pelo qual você vai ser aprovado e ser um arquiteto urbanista. E através disso, você vai provar que é capaz de estudar, de pesquisar um tema ou problema e, acima de tudo, que você é capaz de propor uma solução. Ah, eu preciso acabar com a fome do planeta? Não, né? Tem alguns itens que a gente consegue resolver e tem alguns fatores que a gente consegue minimizar esses problemas presentes, né, no mundo real, nas análises que a gente vai fazer. Então, o projeto em si, ele não é só para você se formar, mas ele é um motivo que você estudou sobre tudo isso e esse projeto ele vai ou solucionar algo ou minimizar algum problema. Beleza? Até aqui, acho que está tranquilo. Bom, próximas dicas gerais antes de começar. Organize seus arquivos, já faça uma pasta do seu TCC, pasta com as suas referências, pasta com os seus prazos e o que você tem que fazer. Faça a maior organização que você conseguir para facilitar a sua vida, porque a maioria das pessoas se dá muito bem com algo organizado. Não quero fazer pastas no computador. Posso pegar um caderno? Pode. Eu tenho o meu. Eu divido em conteúdos a parte da frente e ideias e croquis na parte de trás. Sempre tá rabiscar tudo errado. Só para você ver que cada pessoa é diferente mesmo, tá? Mapeie os seus prazos de entregas. Então, daqui a pouco vocês vão saber tudo que tem que entregar. Já sabe, né? A P1, toda a parte textual. A P2 já tem as análises. Então, a gente já consegue se programar quanto a isso. Depois eu vou passar o cronograma da aula bem certinho para ninguém ter dúvida. Seja objetivo nos atendimentos. Temos muito pouco tempo com os professores orientadores, independente de qual é o seu professor, seja objetivo. Se você não se prepara para o atendimento, não fiz nada essa semana e vou ter lá só para contar ponto, nem vá. Ou você vai para você ter algo, o orientador ele não está ali para te cobrar, o orientador está ali para fazer projeto para você, para escrever para você, para falar, ai que pena que você não fez. Não, gente, está ali para orientar. Olha, estou com dúvida nisso. O orientador vai e te dá um norte. A gente responde, a gente não vai fazer nada por vocês. A gente vai orientar, dar essa orientação. Se você falar, essa semana não fiz nada, essa semana não fiz nada, é melhor nem ir no atendimento, ou então se esforça, faz antes e já vai preparado. Estou com dúvida nisso, nisso e nisso. Como que faz isso e aquilo? Preciso de correção dessa e dessa parte, né? Avancei isso e aquilo, o que eu faço agora? Então, pontuais, né? Coisas direcionadas vão te ajudar a fazer um projeto melhor, tanto no estudo de monografia quanto futuramente em projetos também, tá? Estabeleça suas prioridades também. Se possível, faça checklists constantes, né? Aquela sensação de tarefa cumprida, isso é muito bom e ajuda muita gente. Relacione os itens para justificar o seu projeto. A gente vai conversar bastante sobre justificativa, mas o que é isso? Não adianta eu falar que eu quero fazer, por exemplo, uma casinha de cachorro. Por que eu vou fazer uma casinha de cachorro? O que isso vai trazer de benefício para a sociedade? O que esse projeto é relevante? Existem estudos teóricos e científicos sobre a construção da casinha de cachorro? Né? Isso vai impactar? Isso vai melhorar o nosso mundo? Não, até que ponto? Então, eu estou dando um exemplo mais simples. Agora, por exemplo, se fosse o último projeto que foi de uma das minhas alunas, que ficou muito massa,
Valeu muito a pena, não sei se todos conseguiram ver, a Stephanie fez ano passado um hospital público, né, veterinário. Então, ela fugiu bastante da parte humana, tá? Foi lá para o reino animal, mas o trabalho teórico dela foi um dos maiores que teve do ano passado, porque teve muita norma, parte de vigilância muito grande, programa super extenso e qual que é a principal justificativa? Que era um projeto necessário, era um objetivo necessário que tivesse esse atendimento e que ia beneficiar muito várias pessoas, todo o entorno, inclusive cidades vizinhas. Então, a sua justificativa, ela é muito importante. A gente pode começar desde já entender e justificar o nosso projeto. Tá passando um caminhão ali, né? Dá para ouvir? Bom, resumo de tudo é o último ponto. O final de tudo isso é o quê? Você mesmo precisa ter consciência do que você está fazendo e por quê. Isso vai te deixar mais fácil de fazer tudo isso. Então, se você tem alguma dúvida, por que eu tenho que fazer análise urbana? Pergunta, tá? Estou falando em modo geral, mas às vezes é uma pergunta que para o seu colega pode parecer lógico, você morre de vergonha de falar. Não, a gente vai ter ali sempre o nosso chat no Google Meets e vocês vão perguntar. Teve dúvida? Vai perguntar. É muito mais fácil você fazer sabendo o porquê, entendendo de fato, do que só por obrigação. E depois a gente vai chegar em toda essa etapa de projetos, planos, mas isso daqui vai ser só depois, certo? Não se preocupa com essa parte agora. Bom, mudar de slide enquanto o cara da propaganda tá ali me atrapalhando. Aliás, vou fazer o seguinte, vou dar uma pausa. Depois que o moço do abacaxi sair, eu faço a segunda parte e aproveita para dar um intervalo, absorver as ideias. Não sei se você já anotou alguma coisa, mas aproveita para isso, dá uma pausa aí também, já que o cara não deixa eu falar aqui. E eu já faço um outro vídeo só sobre a estrutura do TCC e da tarefa que a gente vai ter, tá bom?